Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fala Tiger. Eu tô muito feliz com esse convidado que tá aqui, é um convidado de honra, porque ele é mestre no empreendedorismo, tá fazendo um burburinho na cidade dele lá, tá movimentando todo mundo com ideias fantásticas, e é por isso que eu chamei ele para vir pro Fala Tiger, para ele contar a história dele. Lucas Estivanin, seja bem-vindo ao nosso programa. Amanda, eu queria agradecer a oportunidade e é uma honra também estar podendo participar disso aqui. Por quê? Porque a gente trilhou um caminho junto. Sim. E isso faz parte de uma realidade real. Então tudo que a gente vai falar aqui aconteceu e assim, a Amanda faz parte de um processo e de uma parte da minha vida que foi um ponto de virada de chave. Então é uma honra para mim estar podendo participar, porque a Amanda fez diferença na minha vida. Cara, é incrível a gente ver pessoas, estar do lado de pessoas que trilham o mesmo caminho, que buscam pelas mesmas coisas, que se desenvolvem. É muito lindo ver a tua trajetória. Sim. Eu vou dar uma introdução para quem não te conhece, mas eu vou deixar você contar a sua história. Tá. O Lucas é um amigo de muitos anos e ele me procurou há um tempo atrás para estruturar a empresa dele. Aí começou uma jornada de amizade, de troca muito legal, mas eu vou pedir para você contar a sua história. Sim. Como que começou tudo isso? Se apresenta para o pessoal. Eu sou o Lucas Estivanin, sou de Andradas, sou empresário hoje. Antes eu era empreendedor e antes eu era trabalhador. E aí, por que a gente pontuou isso? Porque eu entendi que são processos e quando eu era trabalhador, trabalhador trabalha a nossa dor. E quando a gente empreende a dor, talvez a gente possa pegar e colocar a dor dos outros dentro do nosso negócio. E quando a gente é empresário, a gente muda a percepção de negócio. Então a Amanda me trouxe essa visão e quando ela me conheceu, a gente estava na parte trabalhador e empreendedor. Eu ainda era operacional e muito operacional e pouca estratégia. Então, eu posso dizer com toda clareza assim na minha cabeça que a Amanda me trouxe uma visão totalmente diferente de negócio. E essa jornada começa em 2019, quando eu tomo a decisão de contratar uma gestão financeira sem ter dinheiro. Uhum. E estava doendo demais, porque minha filha tinha nascido, eu não tinha resultado expressivo, porque eu trabalhava muito e não focava nos meus números, não sabia fazer gestão nenhuma. E quando eu trago a Amanda para dentro do meu negócio, ela me trouxe uma visão de organização dos meus dados, dos meus números, que foram, assim, eu não consigo colocar, mas, tipo assim, foram essenciais para o meu crescimento. Então, a jornada começa de 2019 e não parou e não vai parar, porque o crescimento é constante e eu sempre estou do lado da Amanda e vejo que ela também não para de crescer e somos obstinados em crescimento. Com certeza. E como começou essa história com o empreendedorismo? 2015, minha filha nasce e eu estou no chão de fábrica de uma empresa de louças sanitárias. E o que acontece? 2015 foi um ano muito importante de decisão na minha vida. Por quê? Porque eu fui para São Paulo para viver um sonho. Mas só que quando a gente tem um sonho e a gente não constrói uma base desse sonho, a gente vai até um ponto e eu caí. Então essa parte foi muito foda da minha vida. Por quê? Porque eu criei uma ilusão na minha cabeça e eu corri atrás de um sonho, mas eu não fui trilhando um caminho, um passo a passo desse caminho, a escada da vida. E aí eu fui atrás de oportunidade. Quando você busca oportunidade, talvez a pessoa que está dando essa oportunidade, ele seja oportunista. E eu caí nisso. Eu cheguei no ponto de receber uma proposta indecente e fui trabalhar na Globo, passei uma temporada na Globo gravando, fazendo figuração de elenco. Isso é novo pra mim. Eu não sabia, nem eu sabia dessa história. A gente estava na Globo e eu fazia figuração de elenco e eu estava atrás de um sonho de ser famoso e estava buscando
algo que não tinha uma estrutura. E aí, chego em São Paulo, recebo oportunidades, e aí eu me deparo com uma proposta indecente de um dos diretores de externa da Globo, e isso me fez, assim, enxergar uma frustração muito grande, porque existia uma quebra de valores do que minha família, meus pais tinham me ensinado. Então eu me deparei com dois pontos: o sonho a todo custo ou meus valores. E aí eu opto por voltar da onde eu saí para não quebrar esses valores. Ali eu tive um insight que o valor é muito importante, independente do que vai te trazer resultado. Essa oportunidade, por exemplo, quando você quebra um valor, isso fere e fere muito forte. Então eu decidi voltar. Quando eu volto, eu entro nessa fábrica. E assim, com o meu sonho destruído, não tinha base nenhuma, e volto no chão de fábrica e ali eu encontro o fundo do poço. Eu posso dizer que essa jornada de Globo e essa jornada de chão de fábrica me fez eu bater a cara no fundo do poço. O que você considerou o fundo do poço? Porque ali eu trabalhei com o ego. Eu era um cara que talvez eu tava me perdendo por conta do meu ego, sabe? Então, chegou num ponto que tava doendo, porque eu falei assim, nossa, mas aí eu era o cara conhecido na minha região, e imagina, você tá num ponto que na tua cabeça, no teu ego, você acha que você tá aqui. E aí quando vê, você cai no chão de fábrica, você não tem conhecimento nenhum, você é só mais um que tá fazendo as coisas ali que te impuseram, porque você não tem capacidade para sair daquilo ali. Então, assim, não desmerecendo, porque me ensinou muita coisa ali, mas só que a jornada do empreendedorismo começa com conhecimento. Então, assim, ali, quando eu chego no fundo do poço, eu encontrei uma mola nesse fundo do poço, que foi aonde eu caí no fundo do poço, mas eu usei essa mola para me projetar para cima. E essa mola, eu posso dizer com toda certeza que é o conhecimento. Que show. E aí, depois de tudo isso, quando que surgiu abrir uma barbearia? O que aconteceu? A minha família vem de salão. A minha mãe, cabeleireira há anos, mais de 30 anos. Você tinha quantos anos? Eu tava 19... não, peraí. A Marina já tinha nascido. 2015. Eu tinha uns 24 anos. Uns 24 anos. Muito novo. E aí, essa jornada de São Paulo foi com 19, a empresa, esse fundo do poço, o fundo do poço foi com 24 anos, foi a virada de chave. E aí eu precisava dar um norte para minha vida. Então a Marina, que é minha filha, a primeira minha filha, eu tenho a Clara Maria também, e a Marina foi o ponto de chave virada. Por quê? Porque a água bateu na bunda. É real essa expressão na minha vida, porque a água bateu realmente na minha bunda. E eu falei, tá, o máximo que eu posso oferecer até aqui é uma Unimed, uma cesta básica e um salário. Por que eu falo de R$ 15.600? Porque o valor de salário que eu ganhava na época de 2015 era R$ 1.300. Se você colocar esse faturamento no ano, são R$ 15.600. E aí, eu falei assim, tá, como que eu vou dar uma vida que eu almejava na minha cabeça, que eu já tinha experimentado uma vida legal, através de ambientes que quando eu era marceneiro, eu tenho uma jornada de mais de 15 empregos. E quando eu fui marceneiro, eu frequentei Alphaville, então eu tive uma percepção de ambiente muito legal. Mas só que, o que era o ponto? Eu enxergava aquilo, mas não sabia como chegar. Porque eu olhava um apartamento legal, olhava uma casa legal, e ficava assim, como será que esses caras conseguem chegar nisso? Eu sempre me perguntava. Eu tava com um carrinho de marcenaria, levando móveis para dentro do apartamento, e aí passava um cara com um carrão e falava, pá, como que faz? E eu sempre tive a dúvida, mas só que se você tem a ideia, se você acessa esse ambiente, mas você não tem ação, você nunca vai chegar no resultado. Exato. Então, 2015 foi o ano da ação, que eu falei assim, eu preciso dar uma vida melhor para minha filha.
E quando eu chego nisso, eu falei assim, eu preciso procurar alguma coisa. Eu estava ansioso e a minha alma estava gritando para buscar algo melhor, porque eu já tinha experimentado. Sim. E aí quando eu chego nisso, o Rafa, meu irmão, já era barbeiro e já estava tendo uma transição da profissão. E aí, o que acontece? O Rafa chega em mim e fala assim, Lucas, por que você não faz um curso de barbeiro? Porque, assim, eu tô cheio de horário, a coisa tá crescendo e eu acho que você devia, tipo, testar isso aí. Aí eu falei, nossa, eu nunca imaginei, né? Eu tava em ambiente de cabeleireiro da minha mãe, mas eu nunca imaginei pegar uma tesoura na mão. A minha mãe já tinha brincado comigo e falou, o Lucas não, porque o Lucas é agitado, não sei o que, ele vai cortar a orelha da pessoa. E aí, o que acontece? Eu fui lá e fiz o curso. Eu me inscrevi no curso, então isso partiu uma ação, certo? Sim. Então, essa ação de fazer o curso, na época eu não tinha ideia de onde ia chegar isso, mas eu fiz o curso e o Lucas foi um dos caras que acreditou no meu trabalho e foi cobaia. E eu ia atender na casa das pessoas, eu tinha um gol quadrado, tinha uma maleta, foi aonde eu construía o meu primeiro negócio dentro de uma maleta, cobrava R$ 5 para cortar cabelo e ia, Mentira. juro, e rodava a casa dos caras, tipo, de final de semana, sabe? Ficava na casa dos meus amigos, cortar cabelo. Quando eu fiz as contas, a gente costuma colocar todos os amigos na conta e fala assim, nossa, eu tenho tan de amigo. Se todo mundo cortar cabelo comigo é tanto por mês, pronto. Aham. Mas daí quando você vai e abre e cadê teus amigos? É. Entendeu? São os últimos a comprarem. São os últimos. Então, assim, eu tive várias experiências, assim, quando começou a jornada. Esse primeiro curso que eu fiz, por exemplo, eu fui descobrir depois de 3 meses que o nosso professor não tinha formação nenhuma, que o cara... Ele não tinha capacidade para estar dando curso. Então, assim, ó, a gente aprendeu nada no primeiro curso. E aí foi da minha curiosidade chegar e ficar observando o que o meu irmão fazia, ficar procurando na internet, sabe, corte de cabelo, ficar aperfeiçoando através de correr atrás mesmo, porque não existia cursos completos assim, sabe, de barbeiro. E aí foi aonde eu comecei a galgar ali um passo de cada vez. E aí eu entendi que existe um processo. Eu fui entender isso depois, mas eu me enfiei na profissão, eu não era ganancioso a ponto de falar eu quero ganhar tanto, eu nem sabia quanto que eu ia ganhar, eu queria aprender a cortar cabelo. Então a fase de 2015 a 2019, eu busquei com todas as minhas forças ficar bom em cortar cabelo. Então, isso nunca ia mudar meu jogo, porque assim, enquanto eu tava cortando cabelo e fazendo barba, você tem um limite. Você chega ali, eu consigo atender tantos clientes por dia e meu valor é tanto. Então, assim, ó, você só consegue quebrar faturamento quando você tem esse pensamento alavancando teu preço. Sim. E não é sobre valor, é sobre preço. Sim. Então, eu quero ganhar um pouquinho mais, eu subo meu preço R$ 5 a mais, consigo um faturamento melhor. Mas isso não muda o jogo. Então, de 2015 a 2019, que foi um ponto importante na minha vida, por quê? Tem 2 pessoas que fazem parte disso. Você é uma delas e seu Elias é a outra delas. Por quê? Porque quando eu vou para o seu Elias fazer um curso lá em Belo Horizonte, eu tenho acesso a enxergar uma barbearia diferente. Padrão de uniforme, organização na bancada, o ambiente, o mezanino, sabe? Então, quando eu olho para aquilo, eu fiquei introjetando aquilo dentro de mim e falei, caramba, velho, existe uma realidade aqui totalmente diferente. E aí eu vejo que seu Elias, além de ser um ótimo educador de corte de cabelo, ele já pendia para uma parte de gestão. Mas eu ainda não tinha essa noção de que era gestão. E eu volto do curso do seu Elias com a cabecinha fritando e já tinha experimentado aquele ambiente. E aí eu vejo que é importante eu ir atrás desse conhecimento sobre gestão, sobre financeiro. E é onde a Amanda entra na minha vida. Antes da gente falar de 2019, eu vou ressaltar alguns pontos importantes aqui que eu acho que é muito válido para quem está escutando a gente. Você falou coisas que me tocou aqui. Primeira coisa, decisão. Tem pessoas que aprendem na dor, tem pessoas que têm uma outra história, que podem aprender de uma outra forma, mas
nada muda na vida da gente se realmente a gente não tomar a decisão. Eu acho que decisão é uma palavra muito forte. Foi ela que mudou o meu jogo e eu tenho uma frase sobre decisão que eu gosto muito, que é essencial. Tipo assim, na vida de uma pessoa. Decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. Então, assim, tomar uma decisão de sair de Andradas para ir para Belo Horizonte, tomar uma decisão de bancar uma consultora financeira que ela me propôs um valor que na época eu não tinha aquele valor e ela me propôs falar, Lucas, eu vou te ajudar e eu vou tirar o meu salário. Então, assim, essas decisões difíceis de ser firme na decisão, traz com que você tenha uma vida fácil no futuro. Então essa frase funciona demais comigo, porque quando eu tomo uma decisão difícil, a minha vida lá a longo prazo vai ficar fácil. Que show. E você falou uma coisa também, que a decisão sem a ação não vale de nada. Não gera resultado. Não gera resultados e que os nossos resultados, o que a gente busca, a nossa ação, precisa ser pautada nos nossos valores. É isso. Isso é uma coisa muito fantástica, sabe por quê? No mundo que a gente está vivendo, poucas pessoas se pautam em cima dos valores para tomar decisões. Sim. Onde as oportunidades são tantas, onde a fome de crescimento, de sucesso, de dinheiro é muito grande, os valores eles são esquecidos na maioria das vezes. Sim. Então o que você falou para mim é essencial, eu tô marcando tudo aqui. E você falou uma coisa também muito legal, que é a percepção. Para mim essa é uma das palavras-chave do sucesso. Que você acessou uma frequência de realidade, independente se era aquilo que você queria viver ou não, era uma realidade acima daquilo que você vivia. Em São Paulo. Você conheceu pessoas com carros, com casas, com grana, vivendo uma outra realidade, acessou aquilo. A mente da gente não esquece isso nunca mais. Você pode voltar para Andradas, como você voltou, no chão de fábrica e tal, mas aquele acesso, aquela informação, aquela vida, aquela realidade, fica. Sim. Eu tenho uma coisa comigo também, eu sou cheio das coisas. E eu tenho uma coisa comigo que é que funciona demais para qualquer pessoa e vai ser falado isso no evento. O que acontece? Novos ambientes te trazem novas pessoas. Novas pessoas te trazem novas ideias. Novas ideias te trazem novas ações te trazem novos resultados. Então, assim, são 5 passos que eu levo para minha vida, que tipo assim, como que eu consegui mudar a percepção de valor quando eu acesso um novo ambiente, quando eu conecto com uma nova... Então, assim, mas dá um exemplo na tua vida. Eu tenho vários, mas assim, um exemplo do que eu tô contando em relação à barbearia. Eu tomo a decisão de ir lá para Belo Horizonte. Chego em Belo Horizonte, eu acesso um novo ambiente. Esse novo ambiente, que era a barbearia Seu Elias, me trouxe novas pessoas. Quem são as pessoas? Rafael da barbearia, que era sobrinho do Seu Elias. Marconi, que é o cara visagista que me trouxe a ideia de cuidar da imagem da pessoa. Aí trouxe tio Ed, que é o cara que cuida das crianças da área Kids do Seu Elias. Que ficou show, né? O próprio Seu Elias, que, tipo assim, traz uma visão de empreendedorismo, de barbeiro que se posiciona. Então, assim, essas novas pessoas desse ambiente me trouxeram novas ideias. Sim. Qual que é a ideia? Eu vi o ambiente, eu pude estudar o que eles estavam estudando. Então, assim, essas novas ideias que eu vi lá, que é uma das partes é a gestão financeira, essas novas ideias combinadas com ações, eu chegar em Andradas e ir atrás da Amanda Tabit, ela me gerou um novo resultado. Foi da onde que eu saí de um faturamento em 2015 de R$15.600 para hoje a gente está faturando na casa de R$300.000 por ano. Uau! Parabéns. Foda! Nossa, surreal. Você entendeu? Sim. Tipo assim, eu uso isso muito na minha vida. Então, todo ambiente novo que eu conecto, eu sempre fui para Curitiba agora. Eu comentei antes do podcast. A ida para Curitiba me trouxe uma percepção assim de ambiente totalmente diferente, porque eles têm um cuidado com o ambiente deles.
eles trazem uma visão que qualquer graminha que tem em qualquer pracinha é bem cuidada, tem amor na parada. O riozinho no meio da cidade, o laguinho, tem uma carpa lá dentro sendo bem cuidada, tratada, é uma carpa bonita. Então, assim, Curitiba, todo lugar que eu vou, eu fico hackeando os ambientes. Então, eu percebi que aquele ambiente de Curitiba, e tendo a percepção das pessoas, pessoal muito educado, mas um pessoal mais na deles. Então, assim, em tudo que você colocar o pé, em todos os ambientes novos que você colocar o pé, você consegue hackear coisas daquele lugar, trazer para tua realidade. Você não vai conseguir fazer uma Curitiba em Andradas, mas você consegue fazer uma Curitiba dentro do teu negócio. E aí é a percepção sua em relação às decisões que você vai tomar que vão te trazer essa nova experiência, esse novo resultado. E eu vou entrar nessa parte também que eu quero te fazer uma pergunta, mas aí vamos voltar lá para 2019. Certo. Eu lembro que quando você me procurou, a gente conversou e realmente era um medo muito grande. Eu acho que toda tomada de decisão... Olha, mexi aqui. Tem problema. Toda tomada de decisão, ela é assustadora um pouco, né? Porque vai causar uma mudança e na maioria das vezes, ainda mais quando a gente talvez não tenha o conhecimento necessário do que aquilo vai gerar pra gente, a gente fica com medo, Sim. né? O que você sentiu naquele momento de tomar uma decisão tão importante? Porque ia mudar tudo, né? Ia mudar o jeito que você lidava com o dinheiro pessoalmente. Passei dor nesse processo, porque foi um processo que eu ganhava dinheiro e gastava dinheiro na mesma proporção. Então, quando a Amanda chega na minha vida, eu descubro que eu vou ter que ter um prolabore. E eu descubro que eu tenho que baixar o meu custo de vida. E aí isso foi uma dor. Mas só que eu entendo uma coisa, que eu sempre, essas coisas que eu trago, eu tenho uma percepção que a cada ciclo que você vai enfrentar, ele tem uma resistência. Então, assim, o ciclo de marceneiro para o ciclo de barbeiro, por exemplo, existe um teto ali. Sim. Que eu preciso ter conhecimento, eu preciso conectar com as pessoas que cortam cabelo e tal para quebrar esse teto e acessar esse nível. O nível financeiro foi um dos níveis mais difíceis que eu quebrei. E foi um processo que mais doeu. E eu trago sempre tudo na minha vida como frequência. Então, assim, essa trajetória da gestão financeira em 2019, talvez foi um dos tetos mais difíceis de quebrar. Porque existia uma parada mais profunda que são bloqueios emocionais. Você conseguiu identificar isso? Hoje eu consigo identificar, mas na época você tá tão no fluxo ali, precisando comprar leite, fralda, que você nem vê isso acontecendo. E hoje eu consigo olhar para trás e ter uma percepção que a minha vida foram esses níveis de frequência sendo quebrados e alavancando níveis diferentes. Então, assim, se hoje o próximo nível da Barber Club, por exemplo, é chegar no faturamento de R$500 mil por ano, e depois dos 500... Eu sempre falo que cada ciclo a gente costuma fazer a dobra exponencial. Então, se eu ganhava 15, depois eu ganhei 30, depois eu ganhei 60, depois não é 60 para 90, é 60 para 120. Depois de 120 é 240. Então, é a dobra da dobra. Então, assim, se a gente chegou nesse faturamento de R$300 mil esse ano e não acabou o ano ainda, o que acontece? Eu acredito que próxima barreira para se quebrar é a dos 600 mil, entendeu? E aí, o que acontece? Depois de 600 é 1.200.000. E isso não para, não tem fim. Então, assim, eu acho que quando eu só tinha o conhecimento de cortar cabelo e eu enfrento uma gestão financeira, foi tão impactante quanto chegar em 1.200.000 hoje. Sim. Qual foi a crença maior que você identificou lá atrás em relação a dinheiro? Escassez, assim, total. Porque da onde eu venho, mano, eu nascido e criado na Leandro Previato. Lá é um bairro... Andradas, conta pro pessoal aí que a gente tá a nível nacional. Andradas, quantos mil habitantes? 42 mil habitantes. 42 mil habitantes. Assim, eu venho de uma família, existe aí, a gente fala classe média baixa, classe média alta. Eu acredito que eu estava inserido na classe média baixa. Meu pai, funcionário da Icasa, trabalhou há muitos anos na Icasa.
empresa de louça sanitária também. Minha mãe, até um período, ela não trabalhava para cuidar da gente. A gente tem 4 filhos. E aí, o que acontece? Quando a gente sai da Leandro Previato para ir para o 7 de setembro, hoje a Barber Club chama Barber Club 7, porque a gente fez uma ressignificação do nome de 7, porque 7 é o bairro mais, era o bairro mais pesado de Andradas. Então você falava assim, nossa, você vem do 7 de setembro, você estuda no 7 de setembro, galera ali já acha que você tá com a faca na mão, entendeu? Entendi. Então, quando a gente vai pro 7, a minha mãe começa a empreender no salão de cabeleireiro. O primeiro salão foi no 7. Então, essa ressignificação da Barber Club 7 é para extrair e tirar essa percepção que o 7 é um lugar ruim. Que legal. Então, a Barber Club vem para quebrar esse ciclo do 7 e transformar o 7 num lugar legal, de prosperidade. Então, assim, quando eu consegui entender isso e entender da onde que eu saí para onde eu cheguei, talvez 300 mil reais para a pessoa que está assistindo e ganha 1 milhão por mês não faz tanta diferença. Mas a minha régua, da onde eu saí para onde eu cheguei, é uma jornada, Amanda do céu, gigantesca. E não tem fim. Eu acredito que essa régua é infinita e eu O posso... limite é só a gente que coloca, né? É Vamos isso. falar assim. E esses bloqueios emocionais vieram desses lugares, sabe? Bloqueio de escassez. Tem um bloqueio que eu acho que a gente deve pontuar aqui, e você pode até anotar, que é um dos bloqueios mais pesados que a gente pode ter, que é o bloqueio de autoimagem. Opa. Então, eu percebi esse bloqueio em mim, que eu não tinha percepção de valor, sabe, assim, em relação a mim, porque toda essa construção de lugar, de ambiente. Então, por que é tão importante a gente acessar novos ambientes? Porque o ambiente molda você. Então, se eu fico naquele set até hoje, talvez eu não teria alcançado o que eu alcancei mudando de ambientes. Então, meu pai e minha mãe pareciam ciganos, sempre estavam mudando, e a gente foi acessando novos ambientes, mas existe um limite na nossa cidade, que são 42 mil habitantes e tal. Então, assim, por que eu sou grato pelas profissões que eu fui? Porque eu tive capacidade de acessar outras frequências, outros ambientes que fizeram a minha cabeça acreditar que aquilo existia. Mas existia bloqueios emocionais de escassez, de autoimagem, que eu não conseguia quebrar enquanto eu não entendi eles. Então, assim, esse bloqueio de autoimagem, eu acredito que é um dos mais importantes. Por quê? Porque a percepção de identidade e propósito vem dele. Então, assim, quando eu tenho uma identidade e quando eu tenho um propósito, e existe um muro no meio disso, que são os nossos bloqueios emocionais. Então, por que eu acredito que muita gente não consegue alavancar seus resultados, não consegue enxergar o próximo nível? Porque existe uma parede de bloqueios emocionais. E o que está no topo desse muro, que é foda para quebrar, é esse bloqueio de autoimagem. Porque se a gente não conhece a gente, e voltando assim para as coisas do Criador, quando ele te cria, você tem que entender que você tem uma identidade e você tem um propósito. Então, o teu propósito não é ser médica, o teu propósito não é sobre profissões, o teu propósito é sobre pessoas. E então, existe um bloqueio ali que você não consegue enxergar esse propósito e a gente acha que a gente tem que fazer faculdade, a gente acha que a gente precisa correr atrás do dinheiro para as coisas acontecer. Mas quando você identifica um propósito de verdade que é sobre pessoas, quando entra Deus na parada, você descobre que é mais embaixo, sabe? Então, quando eu descobri isso, que eu preciso me amar primeiro, porque eu me amando, Deus vai se agradar disso, e quando eu consigo me amar, eu consigo amar o próximo. Então, assim, se esse bloqueio de autoimagem, se eu não consigo nem me amar, eu não vou conseguir amar ninguém e transbordar na vida de ninguém. Então, esse bloqueio de autoimagem foi um dos mais pesados que eu identifiquei em mim e que eu trabalhei isso e que hoje o meu propósito de vida é transformar e transbordar na vida de pessoas. Então, hoje está muito claro para mim porque eu consegui quebrar esse muro e tenho quebrado ele porque são muitos bloqueios. Então, assim,
o ambiente, as pessoas, eles vão criando camadas em você que quando vê você nem sabe quem você é. Exato. E quando você olha para dentro, quando você consegue imaginar e enxergar a sua essência e os seus valores, você consegue enxergar o propósito. E quando você chega no propósito, você sabe que é sobre pessoas. Jesus só veio para falar com pessoas e transbordar na vida de pessoas. Então a vida, tipo assim, a gente fala de faturamento e tal, para talvez atrair atenção pra gente mostrar um pouco dessa transformação nossa, mas que essa transformação nada mais é para chamar a atenção tua, que está assistindo talvez e está passando, sabe? Eu não sei meu propósito. O teu propósito é sobre pessoas e você precisa se enxergar e se amar. E para você se amar, você precisa amar as coisas dele. E as coisas dele é só amar o próximo. Então, assim, é muito simples. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado, porque existe uma identidade, você, existe teu propósito e existe um muro no meio. Se você não trabalhar esse muro e não quebrar esse muro, você nunca vai enxergar o teu propósito. Perfeito. Você falou autoimagem, para mim também é uma palavra muito forte, é uma crença muito forte, porque a gente sempre, né, tem sonhos, independente de quais são os nossos sonhos. Sim. Cada um tem os seus. Independente daquilo que é sucesso para mim, do que é sucesso para você, a gente tem sonhos. Só que a nossa autoimagem nos faz ficar dentro de um casulo, vamos falar assim, dentro de uma bolha, achando que nós não somos capazes de alcançar aquilo que a gente quer, que a gente sonha, que aquilo vai ficar somente como um sonho na nossa cabeça. Mas uma coisa é muito fato. A partir do momento que a gente é capaz de pensar, capaz de sonhar com algo, nós também somos capazes de alcançá-lo. Mas o que você falou tem super sentido, porque se a gente não quebra essa autoimagem, ou seja, aquilo que a gente acredita que somos nós mesmos, a gente não vai conseguir alcançar algo que está além. Sabe o que sabe o que é o bloqueio de autoimagem? É o que falaram de você. É uma forma passiva do que os outros acham. E aí você acredita naquilo que falaram. Você se molda. Aí a professora lá na 4ª série, você é burro, você não vai conseguir, não sei o quê. Existe alguns P's que são os nossos bloqueadores. Pai, pastor, padre, polícia, político. Todos esses P's da nossa vida são os caras que fodem com a nossa autoimagem. Então, o que acontece? Quando a gente descobre que esses P's são maléficos para a nossa vida e você descobre que essa autoimagem é o que falaram de você, quando você descobre isso e traz para a forma ativa, é o que eu vejo em mim para me transformar minha realidade. Porque assim, a gente sendo filho do Criador, e eu não estou puxando para a igreja porque eu não tenho religião, mas eu sou um cara que busco corpo, alma e espírito. E aí quando a gente entra nesse papo, Amanda, que é profundo, o que acontece? Existe uma parada que eu já começo a ficar até assim, mas é um negócio sério que talvez as pessoas nem vão entender, sabe? Mas assim, existe uma quebra de ciclo e essa quebra de ciclo só vai acontecer se você se autoconhecer. Sim. Então, assim, não existe um próximo passo para a pessoa que não olha para dentro. Sim. Então, assim, é muito forte porque se você não tem essa percepção, você nunca vai sair do lugar. Sim. Então, novos ambientes trazem novas pessoas, ideias e ações e resultados, é legal, funciona. Mas se você não olha para você primeiro, você nem vai descobrir que tem um outro ambiente. Sim. Então, a parada tá enraizado sabe? Tá enraizado na gente, tá enraizado no nosso DNA e isso precisa ser quebrado. Hoje, eu posso estar... quando eu trago e consigo falar disso, é porque eu tô curado. Então, assim, eu tomei algumas decisões e essas decisões não tinham muito efeito. Por quê? Porque eu ainda mandava mensagem, sabe? Assim, você tá relacionando e você tá fazendo coisinhas erradas. Você ainda está cultivando o velho eu. E esse velho eu, você não vai conseguir alavancar, por quê? Porque você sempre vai estar voltando, é um modo de repetição. Sim. Então, assim, se você não quebra o ciclo de verdade, você não consegue alavancar para o próximo nível. Sim. Você tem que quebrar o ciclo, você tem que diminuir o teu ego,
Você tem que, sabe, voltar para a essência. E voltar para a essência é olhar lá no coração. A única coisa que você precisa fazer é guardar teu coração. E falar para ele que você está disposto a servir. E aí eu estou disposto a servir, as pessoas vão ser transformadas através da minha vida, mas eu preciso tomar atitudes e decisões. E essas decisões dói. Mas só que a gente precisa limpar o coração porque a gente não consegue alavancar os novos resultados. Cara, que incrível. A gente começou falando de empreendedorismo e a gente tá falando de crenças, de resultado, enfim. Tô adorando esse papo aqui. Transformação realmente tem que vir de dentro. É isso. A mudança da autoimagem, ela é super importante. Me fala uma coisa, além de acessar novos ambientes, conectar com novas pessoas, teve alguma ferramenta, alguma coisa que você experimentou nesse processo que te ajudou a fazer essa evolução pessoal, vamos falar assim? A gente tem um pouco de preconceito em relação a psicólogo e psiquiatra. Então, o que acontece? Quando eu me abro para acessar os próximos níveis, eu descubro que existe um psicólogo e que existe psiquiatra e que existe doenças mentais. Sim. Então eu era um menino muito assim, acelerado, atirado e tal, e deixava muita coisa passar e não tinha ideia que isso era um problema, é uma doença. E muita gente fica assim, ai, TDAH. Ah, isso aí é modinha para falar que ele é esquecido, isso aí é modinha. E aí, um dos pontos cruciais na virada também desse autoconhecimento foi buscar um profissional da área. E quando eu busco uma profissional da área, que é a Carol, eu sou encantado por ela, é minha cunhada e tal, e ela é psiquiatra. Quando eu descubro que eu tenho esse TDAH, eu caio para dentro de mim, de uma forma assim abrupta, porque eu sempre busco, quando eu entro na parada, eu entro de cabeça. Então eu vou, sei lá, eu vou cair no financeiro da minha empresa, eu vou cair de cabeça. Eu vou ser cabeleireiro ou barbeiro, eu vou ser o melhor daquilo ali. Então eu costumo ser o melhor em tudo que eu vou fazer. Andar de bicicleta, não sei o quê. E aí quando eu caio para psiquiatra e eu descubro que eu tenho um problema sério, ela me dá alguns caminhos para seguir, para mim ter a percepção que existe um caminho para melhorar. E quando eu descubro sobre o TDAH, que eu vou atrás dessa psiquiatra, que é minha cunhada, ela me encaminha para um psicólogo e para um neuropsicólogo. Então são duas ferramentas que, se você que está assistindo acha que você se enquadra em algumas coisas, sabe, sobre TDAH, se enquadra em algo do tipo que faça com que você fique perdendo foco, não consegue ler um livro e tal, e, eu preciso de conhecimento para alavancar meus resultados, mas você não consegue ler um livro, porque a tua cabeça tá a milhão, você tá escutando passarinho, cachorro que tá latindo lá, ó. Sabe assim? Então, quando você consegue neutralizar e buscar essas ferramentas, e essas ferramentas te parametrizam para saber qual que é o grau disso, e você tem um tratamento e usa remédio para isso, você consegue ser uma pessoa normal. Porque existe duas pessoas dentro de um TDAH. Existe o cérebro que não para e existe o tratamento que você vai conseguir limpar as suas ideias e ter clareza. E eu consegui ter essa ferramenta depois de muito tempo, por conta de crenças de família, que psicólogo é louco, que você não tá louco para ir para psicólogo, você não precisa de psiquiatra, você é uma pessoa normal, mas normal fisicamente. E a minha cabeça? Falta dopamina, falta muito estímulo, falta muita coisa. Então, quando eu descubro sobre isso, eu consigo alavancar ainda mais meus resultados. E só assim a gente consegue acessar a essência, quando a gente neutraliza esse mundo de pensamento, Exato. sabe? Então, todo dia é um trabalho diário de ter que olhar para dentro e falar qual que é o meu propósito. Porque eu tenho TDAH, amanhã eu tô escalando parede e esqueci da barbearia, entendeu? Você entendeu? Entendi. É bem assim eu mesmo. vivo com TDAH. Então, tipo assim, é muito difícil para um TDAH ter foco em uma coisa, porque são doses de dopamina que você fica buscando em vários lugares. Então, a pessoa é uma coisa que eu vou falar, e que você que é homem, você que tá sofrendo aí porque não consegue alavancar alguns resultados, e eu vou falar isso, é muito importante, pornografia. Pornografia é uma parada que
mata as pessoas, Amanda. Mata sonhos, mata empresas, mata famílias. E aí é uma coisa que, quando eu descobri, quando eu sofria disso, eu fui trabalhar isso. Por quê? Existe estímulos de dopamina, que esse é um dos estímulos mais ferrados, assim. E eu posso estar falando com clareza, porque eu passei por essa fase e hoje eu tô curado. Por quê? Porque é um trabalho diário e mental de sair dessa porra. E tem muita gente fincada nessa porra. Muito. Então, assim, por que eu tô falando disso? Porque existe a saúde mental que precisa ser trabalhado para a gente ter uma vida em paz. E eu busquei e estou buscando, e hoje eu posso dizer que eu estou em paz com os meus resultados, porque eu tenho trabalhado e tenho buscado essas ferramentas para me ajudar. Então, assim, essa parte de autoconhecimento, juntando ferramentas e pessoas que são capazes de te ajudar, isso é muito importante. E aí entra que, tipo, bloqueios emocionais de falar, ô, você tá louco, você não precisa de psiquiatra, você precisa de psiquiatra, você precisa de psicólogo, você precisa entender, você precisa de estímulos naturais, ir pra natureza, andar de bike, sabe? Tem tanto tipo de dopamina que você consegue alavancar natural, mas aí, se você ficar caindo nesses vícios, eu fumo cigarro, eu parei, eu acabo de parar de fumar. Tipo assim, é uma coisa que tava me pegando muito. E eu acabo de parar de fumar, eu acabo de resolver um monte de problemas pra gente alavancar os nossos resultados. Que show. Fala uma coisa aqui pra mim. Quando que você não começou a barbearia como Barbie Club, né? Sim. Conta essa transição. Como é que foi mudar? Porque foi uma reivindicação total, assim, né? Você tinha um espaço, eu que vi fisicamente, né? Sim. Mudou completamente, foi um boom na sua vida. Como é que foi isso? A história da Barber Club, quando a Amanda entra em 2019, e eu tava com a minha irmã, e a minha irmã, a gente tinha um salão juntos. Esse salão faz com que eu não conseguia tomar decisões sozinhas porque eu tava com a minha irmã de sócia. Sim. Então eu queria arrumar a fachada, ela não queria gastar dinheiro. Eu queria fazer um barzinho, ela não queria. Então, calhou que eu tomo uma decisão depois da pandemia. Decisões. Essa decisão fez com que eu fui buscar mais conhecimento. Esse conhecimento que eu trouxe para a barbearia era uma barbearia por assinatura, que estava em teste com o Lincoln lá de Curitiba, que eu fui conhecer agora. Esse cara trouxe uma realidade assim de alavancar o faturamento, de ticket médio, de margem, escala e recorrência. Então, assim, eu zerei o game de ser um cortador de cabelo. Aí eu trago a Amanda e eu arrumo minha vida financeira. E aí eu falei, tá, agora como que eu faço para alavancar o meu faturamento? Como que eu faço para jogar o jogo de gente grande? Aí eu entendi sobre margem, escala e recorrência. E aí eu vi que o meu negócio é muito escalável, a gente consegue uma margem muito legal e a recorrência, a barba e o cabelo não param de crescer. Então, assim, é um modelo de negócio de Netflix para dentro da barbearia. O cara paga um valor mensal e ele pode usar ilimitado. Quando eu trago e vou estudar isso, porque eu não costumo aplicar sem estudar. E quando eu vou estudar sobre barbearia por assinatura, eu vi uma realidade assim que eu falei, cara, se eu aplicar isso aqui e conseguir reverter alguns clientes para isso, é um faturamento garantido no final do mês no cartão de crédito, é uma escala maior porque eu vou precisar de pessoas, porque esses caras vão vir ilimitado, então eu consigo crescer o meu negócio. E aí eu tomo a decisão em 2022, né? A gente está em 2023. 2022, outubro de 2022, eu compro um curso. Comprei um curso, paguei R$4.000. E aí eu vou estudar de outubro a dezembro sobre as assinaturas. Eu falei, cara, tá, eu vou aplicar isso, mas vai mudar totalmente o cenário, vai mudar totalmente tudo na minha vida. E aí eu começo a tomar decisões. Então, assim, compro o curso, começo a estudar, estudo até dezembro. Hackeei o curso inteiro, entendi todo o procedimento, estudar sobre ticket médio, sobre high ticket, sobre implementação de produtos e serviços extras.
E aí, eu chego num ponto que eu falei, cara, vai ficar pequeno isso aqui pra mim. Eu preciso tomar uma decisão. E aí eu vou lá e tomo a decisão de encarar uma esquina na nossa cidade lá que talvez seja uma das melhores esquinas hoje de Sim. Andradas. A gente está no coração de Andradas, no miolo de Andradas. Mas só que existia aquelas crenças que ainda tava batendo. E eu vou lá e fecho com o cara e era R$ 4.000 o aluguel. E naquela época eu falei, meu Deus do céu, eu tô saindo de um aluguel de 1.700 dividido por 2. E aí com o custo de água e tal, eu tinha um custo mais ou menos ali na barbearia de baixo de 1.400. E aí eu encaro uma realidade totalmente que só o aluguel era 4 conto. E eu falei, caramba, velho, eu preciso... Assim, vai ser um ambiente novo, a percepção de valor nova e eu vou mudar. E aí eu tomo a decisão de ir lá, fechar o aluguel, trazer esse esquema de clube de assinaturas e em fevereiro eu inauguro. Você reformou todo... Reformei, a gente fez uma percepção assim de barbearia totalmente diferente do que não tem na região. É isso que eu ia falar, você é pioneiro nisso. Sim, não tem na região. Barbearia por assinatura não tem na nossa região. Poços de Caldas não tem. E aí a gente é a primeira barbearia a implementar isso. Quando a gente implementa isso, eu falei, eu preciso fazer um MVP disso. Eu fui estudar e eu aprendi sobre MVP, mínimo viável do produto. Então eu pego 10 clientes meus na barbearia antiga e testo. E aí eu vou lá, falo, gente, vocês querem testar e tal, a gente vai ter um plano assim mensal, vocês podem cortar cabelo ilimitado. E aí eu fiz o MVP de dezembro a fevereiro. Dezembro, janeiro e fevereiro. Deu certo, validei e falei, vamos meter bronca. Inaugurei a Barber Club em fevereiro e eu coloquei no meu coração que eu queria 100 assinantes. Na segunda semana a gente estava com 120 e poucos assinantes. Que show. Hoje a gente está com 117. Existe cancelamentos e tal, mas a gente está com 117 assinantes. Hoje a gente tem um ticket médio de assinante de 130 a 140 reais. Que show. E a gente está alavancado essa margem porque a gente vende agora serviço extra, focado em vendas, produtos. E aí a gente mudou a realidade e o patamar da barbearia. Que show. Por uma decisão, por uma ação, por uma quebra de crenças e patamares, você abriu aqui crenças profundas, Sim. que eu acho que pouca gente tem a coragem de Sim. ir tão a fundo. Então, isso é inspirador. Eu vi, né? Vi de perto, a barbearia ficou linda. Ficou. Dá para perceber realmente toda a mudança. E eu acho que as características do que você falou, do autoconhecimento, da sua busca constante, né? Igual você falou, todos os dias eu olhar para dentro, eu acordar e falar qual é o meu propósito. Sim. A conexão com você mesmo te faz alcançar resultados extraordinários. Sim. Né? Você fazer com que as suas ações sejam intencionais, Sim. em busca daquilo que você quer. Sim. Porque se a gente não tem intenção, a gente não fica patinando, né? Sim. Vai tomar ações e você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a sua intencionalidade, a sua dedicação, a sua disciplina em continuar, em olhar para você, porque não é fácil. Quando a gente olha para dentro, a gente entende que nós somos seres de sombra e luz. Sim. Todos nós temos muita demanda reprimida aqui dentro. Sim. Muita dor, muita mágoa, muita história, né? E isso toma conta da nossa vida. Demais. Inconscientemente. Inconsciente. Tá tudo no subconsciente. Exato. Que é 95% das nossas decisões da nossa vida é pautado no nosso inconsciente. E é muito interessante isso porque quando a gente fala de cérebro, e uma das coisas que eu tenho estudado hoje e que eu quero continuar estudando pelo resto da minha vida é sobre comportamento humano. Então, assim, eu não me coloco mais em posição de... Antes eu via um médico entrando na minha barbearia, via um promotor entrando na minha barbearia e eu ficava trêmulo e tal. Quando eu entendo sobre comportamento, eu nivelo todo mundo. Eu não vejo mais cor, eu não vejo mais dinheiro, é sobre comportamento. Então, quando a gente coloca comportamento em primeiro lugar, a gente consegue, tendo um equilíbrio emocional, a gente consegue hackear as pessoas. Sim. Então, se eu quero atrair pessoas para minha barbearia, não é um jogo de... É um jogo de marketing? É, mas é para trabalhar
Gatilhos emocionais. Pessoas são movidas pela emoção. Sim. A gente está vivendo um mundo de ilusão e as pessoas compram ilusões. Então, se você se posiciona no mercado, faz uma percepção de valor, consegue mexer com a ilusão das pessoas de estar consumindo num lugar foda, de estar... É isso que vende. E quando você entende de comportamento humano e de cérebro, você consegue reverter vendas, você consegue reverter transformação na vida das pessoas. Então, hoje eu quero ser um especialista de pessoas, entendendo sobre cérebro. Que show. E como é que é esse tete-a-tete com o cliente lá na barbearia? Deve ter muita conversa bacana, né? Nossa, hoje eu vou falar pra você, Amanda, que a vinda de Curitiba me trouxe coisas novas. E eu vou abrir aqui com você que tá Já vou muito até falar fresco. aqui um gancho, aproveitar pra você falando de Curitiba. Gente, você pousou que horas? Era 1h, 1h e ele tá trabalhei aqui. hoje, a gente tá aqui 8 horas da noite gravando esse podcast. firmão e feliz. Ah, que bom. E aí, o que acontece? Entendendo de cérebro lá em Curitiba e entendendo sobre vendas, a Barber Club não estava trabalhando vendas. E isso muda o jogo totalmente. Então, assim, por muito tempo... Tá vendo como que é um ciclo? Então, por mais que eu consegui alavancar alguns resultados, mas ainda eu identifiquei muito problema. Um desses problemas eu não vendia. Por que eu não vendia? Porque eu ficava focado em entregar um resultado de cabelo e barba, mas o cabelo e barba na barbearia é o pãozinho da padaria. Sim. Mas só que o pãozinho da padaria, ele te vende um cappuccino, ele te vende um bolo. Então, assim, o que traz faturamento para uma padaria não é o pão. O pão é só para você ir lá e é o arroz com feijão. Sim. E tem toda uma estrutura por trás. Então, assim, eu fiquei entregando por tempo cabelo e barba e uma percepção legal de cabelo e barba, e a gente chegou numa qualidade foda e temos uma base de dados de 1.500 clientes hoje com 117 assinantes. Mas fui para Curitiba para quê? Para entender sobre venda. E adentrando sobre emoção e sobre entender cérebro e comportamento, Amanda, é incrível. É incrível que eu vou te falar aqui, mas eu aprendi em Curitiba você não sofrer venda. Porque até hoje eu sofria venda. Então, chegava uma pessoa, eu quero comprar uma pomada porque a minha acabou. Tá aqui a pomada. Então, até agora, eu sofri venda. E lá eu aprendi a você não sofrer venda, você ser intencional na venda. E eu apliquei hoje. Eu cheguei 1h da manhã, fui pra barbearia e tô te falando sério. A gente aplicou o que eu aprendi lá, eu apliquei hoje em 2 clientes que eu atendi na parte da tarde. Amanda, reverti vendas sem forçar a barra. Sem pressão. Sem pressão. Eu só identifiquei um problema que ele tinha e eu ofereci a solução. Vender a solução. Vender a solução. E você tá resolvendo o problema do seu cliente, então você não precisa enganar. Então, assim, eu fiquei cara com o que eu aprendi em Curitiba e da forma que eu apliquei de ter sido tão natural a venda, sendo intencional, porque assim, todo mundo tá vendendo alguma coisa. Então, se não é serviço, é produto, se não é produto, é seu tempo. Então, assim, quando você tá na posição de trabalhador, você tá vendendo seu tempo. E quando você tá na posição de empreendedor, você tá vendendo um produto ou um serviço. Então, assim, todo mundo tá vendendo. E vender não é errado. E é um bloqueio que eu tinha. Eu identifiquei que alguns perfis comportamentais, que eu era muito passivo, eu era muito bonzinho, eu tinha dó do dinheiro da pessoa. E a gente não conhece o bolso da pessoa. Às vezes a pessoa tá precisando do produto, mas você não ofereceu e aí você não vai vender. Então, assim, a partir de hoje, eu te falo que a gente vai chegar no faturamento ano que vem de 1 milhão, 1.200.000 reais por ano, Que fazendo vendas. show! Tá registrado aqui, daqui a um ano, Eu vou mostrar. dia 24 de outubro de 2024, vai ter outro podcast. Você vai ver, a gente vai ter mais unidades, a gente vai ter uma Que escala show. maior e, assim, o sonho não tem limite.
somos seres naturais e tudo que é natural prospera. Sim. Você pegar uma árvore, você não consegue contar quantas maçãs ela vai dar, ela prospera. Você pega o rio, você não consegue parar ele, porque ele prospera, ele não para. Sim. E aí somos seres naturais e você está empacado por quê? Porque você se limita. É? Os seus bloqueios te limitam. E você não olha pra dentro e não consegue identificar os bloqueios. E aí passa uma vida inteira E não vai ter e resultado não vai ter nenhum. resultado. E fala uma coisa. Você falou de visão, né? Qual que é a tua visão de futuro pra sua vida daqui a 5 anos? Amanda, pode E da fazer. empresa? Da empresa? A minha visão pessoal, como eu te falei, eu identificando meu perfil lá em Curitiba, eu percebi que eu era muito passivo. O que é ser passivo? Eu não estava me posicionando como o homem da casa, eu não estava me posicionando como um pai. Sabe assim, a gente se perde às vezes em algumas coisas da vida e vai deixando as coisas acontecerem. Então, assim, minha visão para 5 anos como o Lucas é sair do operacional e dar atenção e dedicação total para minhas filhas, porque a falta de um pai resulta em muitos problemas emocionais. Sim. Então, eu quero ser esse pai ativo, quero levar na escola, buscar na escola, eu quero que a minha empresa, vamos falar de mim primeiro, depois da empresa, mas eu quero que o Lucas seja uma referência para elas. Como pai, eu quero alavancar que elas tenham saúde mental para prosperar também e ter uma família maravilhosa. Então, assim, eu estou preparando o campo para elas conseguirem ser pessoas assim que transformem a vida de outras pessoas. Que show. E a visão minha de empresa é ter uma empresa autogerenciável. Eu não estar na operação, mas cuidando dos negócios e mudando a vida de barbeiros que trabalham comigo, prosperando a vida de famílias e prosperando a vida dos clientes que entram lá dentro. Então, assim, a nível de faturamento, números, eu já sei onde eu quero chegar. Eu com 5 unidades, eu já fiz as contas, quanto que eu consigo viver uma vida legal e eu não sonho ir para fora do país por enquanto, sabe? Eu não tenho essa ambição de sair. Mas assim, eu com 5 unidades, faturando ali o que a barbearia consegue proporcionar, tendo uma margem líquida legal, consigo dar uma boa estrutura para minha família. Então, de 5 a 10 unidades e fazendo esse trabalho bem feito para que pessoas sejam transformadas. Eu estou mais preocupado com o tanto de gente que vai entrar para ser transformado do que o nível de faturamento. Sim. Então, assim, todo mundo que senta na cadeira leva uma palavra, os meninos, os barbeiros que trabalham comigo entendem a visão e conhecem e já fazem esse transbordo naturalmente. Que bom. Então, assim, quem entra lá, senta na cadeira, vai ser transformado pelo ambiente, pelo som, pelas pessoas que estão lá dentro. Então, assim, por que eu falo que eu não tenho um número exato de quantas unidades e tal? Porque eu entendo que quanto mais eu me posicionar e quanto mais pessoas eu conseguir transformar, mais Deus vai dar armamento para me chegar em mais pessoas. Sim. Então pode ser que isso seja um número, eu estou falando de 5 e 10, pode ser que Deus me dê franquias universais para chegar em mais pessoas. Então eu só estou preocupado com o meu propósito, que é sobre pessoas, e estou seguindo o caminho para que venha dele as munições para chegar em mais pessoas, sabe Tô assim? emocionada. Sério mesmo? Tô emocionada. De verdade. Tô emocionada porque é bonito ver isso, sabe? É bonito ver a entrega, é bonito ver você olhar pra pessoa, você estar ali pensando na transformação que você vai causar na vida de outras pessoas. Então, parabéns. E que sirva de inspiração para todo mundo que tá escutando aqui, todo mundo que tá participando desse podcast, porque esse é o intuito do Fala Tiger, é trazer histórias de pessoas como você que mudaram a vida por conta da percepção, por conta do autoconhecimento, da dedicação, do esforço. Não é mágica. Sim. É ação, é decisão, tudo, é um conjunto de coisas, conjunto né? de coisas. Todos os dias fazendo as mesmas coisas, Sim. né? Criando uma nova autoimagem, um novo Sim, eu. sim, todo dia. E assim, o que o Lucas, o TDAH, faz com que eu fique pensando em várias. Mas assim, qual que é o número um? O Lucas acordou, acabou de abrir o olho 5 da manhã. O que eu faço? Primeira coisa, cuidar do meu coração. Então, assim, toda noite, na viração da noite, da meia-noite, antes da meia-noite,
eu entrego meu dia, eu agradeço meu dia, peço perdão pelas coisas, porque a gente é falho, a gente erra, peço perdão. Então, assim, eu já começo projetando o próximo dia. Então, que amanhã seja um dia abençoado, que amanhã eu consiga atingir mais pessoas e tal. Beleza, chegou a viração da noite, dormi em paz, acordei. Primeira coisa, eu introjetei isso dentro de mim. Eu preciso guardar meu coração para o dia de hoje. Porque assim, Deus só quer teu coração, não quer mais nada. Então, se você guarda teu coração e você não se perde nisso, se você começa teu dia e badalado e tal e esquece de guardar teu coração, é perigoso você cair nas façanhas da vida ali. Então, assim, primeira coisa, eu guardo meu coração, peço para Deus que Deus me ajude a guardar meu coração. Essa é a primeira oração do meu dia. E quando eu guardo meu coração e direciono, tá, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ver minha família. Então, eu guardo meu coração e faço a oração, já ponho um louvorzão e conecto com Deus. Depois de Deus, minha família. E aí, minha mulher, a gente toma café da manhã juntos, a Clarinha, a Marina. E então, assim, é uma sequência de coisas, mas é simples. Eu guardo meu coração, conecto a minha família e depois eu venho trabalhar e fazer minhas outras coisas. Que show. Se você pudesse dar um conselho pra gente encerrar, pra alguém que tá assistindo, deixa Deus tocar teu coração. Autoconhecimento. Através do autoconhecimento você consegue chegar no teu propósito. Então, identidade e propósito. Então, você se conhece, você sabe que Deus ama pessoas. Então, identidade é você se amar e propósito é você amar outras pessoas. Então, não é sobre emprego, faturamento, serviço. Então, se eu pudesse deixar um conselho, olhe para dentro. Eu acho que é o conselho, olhe para o seu coração. É a minha oração todo dia de manhã. Guarda meu coração. Então, olha para dentro primeiro, para depois você olhar para fora. E isso eu tomei para minha vida e eu continuo fazendo isso e todo dia é a mesma coisa. Não tem sexta-feira, não tem sábado, não tem badalação. Para mim, todo dia é segunda-feira. Quando eu acordo, guardo meu coração, faço minha academia, corro. Então, todo dia é igual para mim. Então, fica leve. Você não fica naquela ansiedade para buscar sexta-feira, para tomar cachaça, para sair da realidade. Para segunda-feira você escutar o domingo, né? Você escuta aquele barulhinho do Faustão e do Fantástico e dá desespero. E eu já passei por isso. Então, hoje, todo dia para mim é igual. Então, eu só quero guardar o coração. Então, esse é o conselho. Guarde o coração, que você vai conseguir enxergar o propósito. E o propósito é sobre pessoas e é isso. Isso falando sobre pessoas, você tá fazendo um evento, né? Conta para o pessoal um pouquinho desse evento. Tô fazendo um evento lá em Andradas, no Hotel Porto das Asas, dia 5 de novembro, onde a gente vai abordar sobre autoconhecimento e sobre empreendedorismo. Tudo que a gente falou aqui, a gente vai entregar lá de uma forma talvez mais profunda. Eu tenho pedido para Deus que Ele direcione as pessoas certas que precisam desse conhecimento. E vai ser um evento para 100 pessoas, a gente vai ter 5 palestrantes. Os 3 primeiros palestrantes vão cuidar de autoconhecimento e os 2 últimos vão falar de empresa. Começa comigo, depois a gente tem a psicóloga e a psiquiatra para trocar uma ideia sobre saúde mental. Depois a gente vem com o nutricionista para falar de alta performance, para você ter uma vida saudável, comer, se alimentar bem, fazer atividade física para você estar bem. E aí, na segunda hora do evento, depois do coffee break, vem um amigo empreendedor e, para finalizar a noite com chave de ouro, a incrível gestora financeira Amanda Tabit. Vai ser um prazer estar lá. Como é que o pessoal adquire ingresso? Hoje, eu direcionei uma página até domingo com o primeiro lote a R$80. E agora a gente está abrindo o segundo lote, que vai ser R$100 e só vai ser mais esse segundo lote. E as pessoas conseguem pelo meu Instagram. Que é qual? Lucas Estivanin, @LucasEstivanin. Vou colocar aqui. Stivanin, Lucas Estivanin. E através do meu Instagram que tem o Linktree, que você consegue acessar o link de um grupo de WhatsApp. Você vai cair dentro do grupo de WhatsApp e lá na descrição tem todas as informações de pagamento e você consegue passar cartão ou Pix. E esse evento vai ser um evento muito legal. A gente ainda tem algumas vagas e 5 de novembro tá aí, vai ser um domingão, da 1 às 6 da tarde
e um evento para transformar a sua vida e transformar a sua empresa. E se você não tem empresa, tem vontade, lá vai ter todo o caminho para você trilhar para conseguir alavancar seus resultados e ter uma empresa, sair da CLT, tomar uma decisão e Cair pra dentro cair do para mundo do dentro. empreendedorismo, que é incrível, não é mesmo? É, Nossa, eu acho que é uma chave, é uma porta que te desafia o tempo inteiro, que te coloca em situações fora da tua zona de conforto. É o gelinho da barriga. o gelinho na barriga, que faz tudo valer a pena depois. É isso. Mas, que show. Adorei nosso papo. Gostei muito de verdade. Aprendi muito com você aqui. Fiquei muito, muito honrada de você estar aqui depois de uma jornada aí grande de viagem. Já falei isso pra ele várias vezes, porque a gente vê nos olhos dele que ele fala com amor. Você fala com amor daquilo que você faz, né? A sua história, você conta com amor. Sim. Então, só agradeço a Deus pela tua vida. Amém. Coloco aí na tua vida as minhas energias boas, né? Que você tenha muito frutos, né? Sim. Que você tá trabalhando para plantar. É isso, exatamente. E é isso. Deus floresce na vida de quem busca. Sim. E tô muito honrada. Ai, obrigado pela oportunidade. Nossa, eu que Imagina. fico feliz, Amanda, de verdade. Porque, assim, é uma pontinha do iceberg de coisas que aconteceram, mas que trouxeram resultados reais. Sim. E eu acredito que muita gente pode ser tocada e transformada através de um podcast, através de um curso, de uma imersão. Sim. E a parada é estar com o coração aberto e, sabe, essa oportunidade aqui faz com que isso chegue em pessoas, assim, e a gente não faz ideia de onde vai chegar isso, Sim. mas pessoas vão ser transformadas através Sim. desse papo. Com certeza. Então, assim, Deus tem colocado também você na vida de pessoas e essa transformação é real e é perceptível e eu fico feliz e honrado de poder estar aqui também e fazer parte dessa tua história e fazer parte desse podcast e que pessoas sejam transformadas. Amém. Amém. Serão. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Valeu. Obrigada, Lucas, mais uma vez. Tamo junto, Amanda. Sigam o Lucas nas redes sociais. Fiquem de olho aí, que eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa pela frente. Muita coisa boa. E é um prazer estar aqui com vocês. Fiquem ligados que em breve novos episódios no Fala Tiger. Fala, Tiger. Obrigada. Tamo junto.